Fala galera do 8º ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula no 3º bimestre. Essa aula de hoje estaremos aí fazendo um resumão de todo o 2º capítulo do 3º bimestre, no qual estivemos abordando sobre lutas e defesa pessoal, tá? Nós já havíamos falado bastante sobre o Krav Maga também, que é uma modalidade, na verdade o Krav Maga não é uma arte marcial, é um conjunto, tá, de várias artes marciais que denotam uma defesa pessoal, tá? E o Krav Maga ele é muito utilizado principalmente para treinamentos militares, treinamento de guerra. É uma arte israelense. Eu já até disponibilizei para vocês nas aulas anteriores um treinamento com o meu amigo Djair, que ele possivelmente em breve estará se formando como instrutor de Krav Maga. Então espero que vocês tenham aproveitado e aproveitem os treinamentos e os golpes, as técnicas que ele ali mencionou, para que vocês possam também estar praticando, não só conhecendo na teoria todo o conhecimento sobre o Krav Maga. Mas vamos lá dar uma voltinha lá no início das aulas, tá? Falando sobre lutas e defesa pessoal. Deixa eu voltar mais um bocadinho aqui. Vamos lá. Beleza. Voltamos aqui. Então, a defesa pessoal, né? Basicamente, são utilizadas técnicas de bloqueio, técnicas de contra-ataque e movimentos para desequilibrar e golpes de imobilização e torções. Então, basicamente, a modalidade da defesa pessoal são técnicas de defesa, que são os bloqueios, técnicas de contra-ataque, socos e chutes, movimentos para desequilibrar, golpes de imobilização e torções, tá? Então, além do Krav Maga, também temos aí o Aikido como uma técnica de autodefesa. Só lembrando a vocês que essas técnicas de autodefesa, elas têm que ser bem treinadas, tá? E basicamente o que os especialistas em segurança pública falam é que, na grande maioria dos casos, se você tiver como, foi assaltado, um bandido, né, um delinquente veio te assaltar, e você não está tendo risco de vida, o ideal é que você entregue o objeto, seja celular, dinheiro, relógio, colar, seja o que for, entregue, porque é melhor a sua vida ser salva e resguardada do que você querer tentar lutar por um objeto que você daqui a pouco você vai conseguir comprar, vai conseguir adquirir outro, mas a vida ela não tem como recuperar, tá? Claro, essas técnicas elas são mencionadas e são treinadas para uma situação total de perigo de vida, risco de vida. Se você está correndo um risco de vida, aí sim, né, essas técnicas são usadas. E basicamente essas técnicas foram idealizadas lá na guerra, tá? Principalmente naquele período em que Israel lutou contra os países vizinhos na Guerra de 6 Dias. Tá? Então aqui, voltando, a defesa pessoal engloba golpes de diferentes lutas, né, como eu já havia mencionado, soco, chute, torções, etc. Além de trabalhar técnicas de defesa contra facas e armas. Então, além de você conseguir aplicar golpes, né, contra alguém que está tentando te machucar sem algum objeto, ele também te dá a possibilidade de você se defender contra facas e armas. E existe uma diferença. Qual é a diferença que seria básica entre defesa pessoal e as lutas? Tá? As lutas elas sempre apresentam algum princípio filosófico e golpes específicos, como o judô, como já havia mencionado nas outras aulas, né? E não se emprega socos e chutes. O judô ele tem um limite em relação aos seus golpes, assim como o jiu-jitsu. Não utiliza soco nem chute. A diferença da defesa pessoal, que ela não tem limite, ela pode ser aplicada soco, chute, pontapé,
cotovelada, torções, imobilizações, estrangulamento, tudo isso. E a outra diferença é que numa defesa pessoal você não usa uma vestimenta específica. No judô, por exemplo, no karatê, no boxe, no Muay Thai, você tem uma vestimenta específica. No judô, no caso, seria o kimono. Aqui nessa imagem, vocês, só relembrando, tá? Os golpes de defesa na altura da cabeça, golpes contra chute, bloqueio contra chute, tá vendo? A técnica de defesa contra socos, novamente. Aqui uma figura de uma joelhada frontal, que aí seria o golpe, um contra-ataque, uma cotovelada. Aqui a história, né, do Krav Maga, que ela tem a sua origem israelita, é um método de combate corporal, full contact, muito assertivo e eficaz. Tá? A gente lembra que Krav Maga é uma palavra que deriva da junção de duas palavras. Krav significa combate, Maga significa contato. Então, dessa forma, o Krav Maga é uma autodefesa de combate de contato. Foi um dos segredos mais bem guardados na história do Estado israelita. Lembrando que nós passamos um vídeo, tá? Quero saber de vocês, depois, vamos fazer na próxima live que tiver, se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao vídeo que vocês viram da Guerra de 6 Dias, aquilo que vocês têm como perguntas, na próxima live a gente pode estar tirando essas dúvidas aí com vocês aí. A gente pode estar junto, estar argumentando sobre esse período de guerra em que Israel enfrentou mais um período de guerra, né? Porque Israel é um dos países que mais enfrentaram guerra em toda a história da humanidade. Aqui um outro exemplo, uma figura de um chute lateral, um soco com o braço à frente, chute frontal, outra gravura, guarda do boxe, tá vendo? A guarda do karatê. Então, o Krav Maga e o Aikido, principalmente o Krav Maga, ele utiliza muita técnica de vários tipos de esporte, vários tipos de luta, tá? Então ele tem essa característica aí específica de misturar vários golpes. Aqui, ó, uma técnica, tá vendo? De pegada de pulso e fazendo aí um golpe na altura do punho, uma torção, ó, pegando na altura do punho e realizando uma torção. Então o Krav Maga, aqui ó, o movimento ó, em que ele puxa o braço, a menina aqui ó, puxando o braço da outra e empurrando a cabeça para frente. Esse golpe aqui, se você der com força, dá um que a gente chama de chicote na região aqui ó, da cervical e a pessoa pode morrer ou pode ficar paraplégica, porque pega a região aqui ó, da medula, tá? Eu acho que eu já a região da medula tá, é uma área do nosso corpo em que ela fica no meio de um forame, que é um buraco que fica entre as vértebras. Então, quando você faz esse golpe, ó, aqui assim, ó, você faz isso aqui, ó, você promovendo esse solavanco, tá? O que ocorre? A medula é como se fosse uma mangueira que, ó, que aí ó, o solavanco promove isso, ó, uma torção na medula, ou pode haver um pincelamento, um cortezinho na medula. Com isso, impede o sistema nervoso central, que começa no nosso cérebro, de passar informação para o nosso corpo. Então, se há uma lesão na altura da cervical, você pode ficar comprometido com, por exemplo, movimento de braços, de pernas, tá? De mãos. Então, é bem sério essa lesão, ok? Vamos lá agora. A gente vai começar a observar as atividades, tá, que eu passei para vocês. Então vamos lá. O que é a defesa pessoal? Escreva nas linhas abaixo as principais características da defesa pessoal. Vamos lá, respondendo. Conjunto de golpes de várias lutas com o objetivo de se defender de um ataque de um agressor. Apresenta técnicas de defesa, contra-ataque, imobilização e torção. Atividade 2. Características da defesa pessoal.
Leia as frases a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. A defesa pessoal teve origem com base no Krav Maga? Falso. Na defesa pessoal só existem técnicas de ataque? Falso. É um conjunto de golpes de diversas lutas? Verdadeiro. Tá? O Krav Maga, olha só a pegadinha. A defesa pessoal teve origem com base no Krav Maga? Não. Teve base em outros tipos de lutas, em várias lutas. E agora olha só a diferença. O Krav Maga teve origem, é de origem israelita? Aí sim seria verdadeiro. Tá bom? Tá ok? Então presta atenção que às vezes as perguntas podem ter pegadinhas, tá? E por conta de uma palavra, teve origem, aí você pensa, teve origem israelita, aí não presta atenção e marca a errada. Atividade 3, Krav Maga. Responda as questões a seguir sobre o Krav Maga. Qual a origem dessa luta? Acabei de falar. Origem, Israel. Quais as técnicas são utilizadas? Técnicas de defesa, contra-ataque, imobilização e torção. Qual a semelhança dessa luta com a defesa pessoal? Tem o objetivo da autodefesa e são modalidades não competitivas. Tá? Qual a semelhança dessa luta com a defesa pessoal? Tem o objetivo de autodefesa e são modalidades não competitivas. Lembrando que, na verdade, aqui, Krav Maga não é uma luta, é uma espécie de modalidade de luta, é uma técnica. São um conjunto de técnicas, não é uma luta. Tá? Porque uma luta ela tem que ter regras específicas de golpes e o Krav Maga não tem limite de golpes. Pode utilizar todos os golpes de várias lutas. Tá? Então, o objetivo dela é autodefesa e não são competitivas, tá? Porque geralmente os golpes podem levar a óbito ou a morte. Atividade 4. Utilize jornais, revistas ou acesse a internet para fazer uma pesquisa sobre um golpe que é utilizado na defesa pessoal. Tá? Então, realize aí em casa uma pesquisa sobre um golpe que é utilizado na defesa pessoal. Que golpe que pode ser utilizado? Atividade 5. Realize uma entrevista com um dos seus familiares sobre a defesa pessoal e anote a resposta em seu caderno. Use as perguntas a seguir para a entrevista. Então, estão aí as seguintes perguntas para vocês fazerem uma entrevista com alguém aí da sua família. Você sabe o que é defesa pessoal? Já realizou aulas de defesa pessoal? Conhece algum lugar em que tenha aulas de defesa pessoal? Conhece algum golpe da defesa pessoal? Quem for da minha geração, que assistiu Van Damme, assistiu Karate Kid, assistiu ao filme do Capoeira, Paranauê, assistiu o filme de Bruce Lee. Então quem é da minha geração, né, os pais de vocês provavelmente, conhecem muitos golpes, porque assistimos muitos filmes na sessão da tarde se referindo a lutas, karatê, taekwondo, capoeira, kung fu, jiu-jitsu e também as Olimpíadas. As Olimpíadas nós tivemos um período aí, no final da década de 80 para 90, em que o Brasil conquistou muitas medalhas de ouro. Então nós temos aí Dinanci Silva, temos o Rogério Correia, e temos vários outros atletas também que conquistaram, o Flávio Camilo, e vários outros atletas que conquistaram tiveram várias conquistas na área da luta, principalmente no judô. Tá? O jiu-jitsu até então, na época, acho que ainda hoje ainda não é um esporte olímpico, mas o judô sempre foi. É tradição do Brasil, inclusive, sempre trazer uma medalha quando se referindo ao judô. Então o Brasil tem essa tradição boa aí de trazer medalhas nas Olimpíadas, ok? Então, galera, forte abraço aí, até a próxima aula. Na nossa próxima aula será a nossa live. Se preparem a roupa, porque vocês vão suar, tá? Vou deixar agora aqui um videozinho, tá? De alguns exercícios, tá? Para vocês fazerem em casa. E semana que vem, galera, o couro vai comer, tá? Nós vamos suar. Um abraço, fiquem com Deus.